Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Memória celular ou memória corporal é uma hipótese que postula que memórias, hábitos, interesses e gostos podem ser memorizados por outras células do corpo humano, para além dos neurônios. Baseia-se principalmente no fato de alguns receptores de órgãos transplantados terem adquirido, após a operação, novos hábitos ou gostos semelhantes ao dos doadores. É possível isso, doutor Carlos? É verdade. É possível sim. A cultura racional tem um conceito de campo biomagnético e que a psicofísica é a realidade primeira nesse campo biomagnético pessoal. Então, quando as pessoas fazem um transplante, de fato elas estão transplantando uma bioenergia de um outro aparelho, né? E aí passam informações de um outro aparelho. Nesse artigo que foi publicado no Journal of Near Death, jornal de quase morte, 2002, o neuroimunologista Paul Pearsall, ele fez pesquisa com 150 receptores de transplante e provou que as pessoas adquiriam alguma memória de quem havia doado o órgão que elas receberam, né? E depois, no livro dele, ele conta uma coisa mais chocante ainda. O livro é The Heart's Code, o código do coração. E aí uma menininha de 8 anos recebeu um coração de uma outra que fora assassinada e teve uma série de pesadelos onde ela via o rosto do assassino, a arma onde tinha sido guardada, passou essas informações para a polícia, desvendou o caso, a coisa foi para a polícia. Olha que coisa assim, né? Tem aquela série Medium, que é lá do Arizona, é real, né? Só que eles chamam de médium, só que ela não tem transe nenhum. É o que o racional chama o médium consciente, né? Ela não tem os canais abertos de ter um transe. E ela ajuda a polícia lá. Agora eu esqueci o nome dela, mas é uma série famosa aí, a médium. Então, é diferente. Mas a questão dos transplantes é um tanto de energia vital. E eles não têm esse conceito, né? Nós já até falamos sobre transplante outra vez. Particularmente eu não acho favorável. Por quê? Porque aquelas informações eram de um aparelho e fazem parte de um conjunto, e na hora que ele for reunir as 7 partículas, né, vai ter alguma falta. Isso aí não é tão simples assim quanto os materialistas acham um ótimo negócio, um grande negócio, e de fato é um grande negócio na matéria, na mecânica material. Na mecânica celeste, eles não sabem, que complica um pouco. Então, inclusive, alguns espiritualistas são favoráveis, mas eu considero que isso é desfavorável para a pessoa que está, entre aspas, doando, né? Então, a cultura racional tem esse enfoque de biopsicoenergética ou psicobiofísica. E aí fica bem claro que eles estão progredindo dentro da fase racional, faltando os conceitos racionais para se adiantarem mais, né? Já estão adiantados, falta evolução racional. Eu achei interessante o relato da menina que, transplantada, veio na memória dela o assassino. Me faz lembrar aquela história que o racional superior na Terra diz: se existisse espírito no corpo de alguém, tínhamos que ter lá na polícia, na justiça, um corpo de médiuns para que o espírito viesse. Nesse caso, a informação estava no próprio aparelho, né? Não é um espírito que veio comunicar, a informação é quântica. E há muito interesse e colide esta informação com exatamente aquilo que o racional superior nos revela quanto à origem e à formação da vida. A origem e a formação da vida, da matéria. E antes de ser vida de matéria, era outra forma de vida. E antes de ser essa forma de vida, era uma outra. Até que a gente possa compreender tudo isto. Está desenhado o mapa da descida, da transformação de seres puros, limpos, perfeitos,
não eram nem seres. A palavra que se usa é para habitantes e não seres. A formação dos seres vem numa escala descendente das transformações preliminares. A verdadeira origem da humanidade nos mostra como o que foi, como aconteceu e o que foi que aconteceu numa linguagem bem simples, antes do princípio deste mundo. Então, antes de ser formado este mundo, já havia a formação de um outro mundo. E uma degeneração e uma deformação muito forte. Uns tantos habitantes, num trecho bem simples. Deus nos explica com toda a simplicidade e cada um vai buscar da sua forma, desdobrar da forma que pode. Uns tantos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, querendo apurar uma parte de uma planície, começaram a perder virtudes, vidas, que foram se transformando em outras vidas e se extinguiram. Uns, nem todos, mas alguns, se extinguiram naquilo que estavam formando, que é a água e a terra, o princípio da água e da terra, onde se formam os dois sexos com o tempo. Tudo isso é uma formação com o tempo. Assim, em linhas gerais, depois nós podemos fazer até uma colocação mais interessante sobre isso em outra ocasião, é que a vida, ela não cria, não há criações de vida nesse processo de transformações. Aí é onde entra aquela questão da permanência, da conservação da vida. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Então as formas de vida que vão surgindo são outras. Mas como ficou a permanência e a capacidade do retorno, é que ficou a energia racional dos habitantes materializada, formando corpos de matéria, e a vida dele, ou deles, ou nós, ficou espalhada como que misturada pelo universo, exatamente nessas 7 partes. Resumindo, é o seguinte: a individualidade ficou materializada no chão, na água e na terra, e a vida ficou em toda a natureza nessas partes. E para se poder nascer aqui, há todo um critério, tribunal, subjúdice, para que possa ser agregado as dívidas da vida passada ou os créditos da vida passada. Então nós passamos a viver aqui uma vida artificial, cada vez mais artificial, mesmo, mas não é esse artificial que a gente fala, não, é o artificial mesmo, da natureza. A natureza se tornou artificial. Então nós perdemos todo esse elan da vida anterior, da verdadeira origem, que está sendo revelada no livro Universo em Desencanto. É isto que nós queremos dizer para compreender todo esse processo de transmissão do conhecimento de um órgão, de um aparelho, quando é colocado em outro aparelho. Então, situações que são comprobatórias de algo que nós podemos falar, mas eu gostaria de falar isso em um outro vídeo, que é como que a vida dos habitantes do mundo racional é usada para podermos nascer aqui neste mundo. Porque aqui nós deixamos de ser puros, limpos e perfeitos e nos transformamos numa categoria de bicho. É isso? Uma pergunta aqui, Dr. Carlos, para a parte médica aqui. No caso, a parte de transfusão de sangue também estaria implícito aí, nessa questão? Tecnicamente, o sangue é um órgão, só que é líquido, não tem forma, ele adquire a forma de onde ele é colocado. Então, se ele está na circulação, ele está com a forma correndo por dentro da circulação. Se botar num copo, ele vai ter a forma daquele corpo. Mas é um transplante de órgão líquido, tem toda essa complexidade. Tem grupamentos religiosos que não admitem hipótese alguma transfusão e, tecnicamente, eles estão certos. Isso é respeitado em alguns lugares, em outros lugares o atraso não respeita, né? Mas é bastante complexo. Mas aí até aquela questão, né, entre perder aquela vida e manter uma vida, mesmo que sofrida, aí prevalece esta ética da manutenção da vida, porque a natureza nos ensinou que nós temos que lutar pela vida, não importa o preço que temos que pagar por isso.
porque quem nasce aqui já está condenado. Então, pagar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu prefiro receber uma transfusão de sangue, que eu já recebi também, já fiz cirurgia, e receber, mesmo correndo esse risco dessa, vamos dizer assim, dessa coisa, porque senão não terei oportunidade da sobrevivência. Então, a questão favorável ao transplante, ao sangue, transfusão de sangue, essa coisa toda, é em função da manutenção da vida, desde que a pessoa saiba utilizar a vida. Então, prevalece aquilo que a natureza nos ensina e quer dizer. Olha, a vida é contínua, é permanente. Essa questão ética de achar que o sangue é do outro, essa coisa toda, tem o seu valor moral, admitimos, mas a pessoa se suicidar é uma dívida maior ainda, porque tem recurso para se salvar. Então pode ser um suicídio. Esse critério é justamente o que vai gerar a próxima vida. Quer dizer, se era para nascer capenga de uma perna, no suicídio ele vai nascer capenga das 4. É uma coisa desse tipo. Por isso que eu falei que é altamente complexo, e em países mais desenvolvidos, entre aspas, no artifício, eles têm uma comissão de ética onde tem que entrar uma pessoa que conheça aquela religião, que é por hipótese, né? Que a pessoa professe os valores e o porquê, e aí, nesses casos, é respeitado, embora a sua colocação seja perfeita. Porfírio, só acrescentando, você falou nos habitantes do mundo racional agora há pouco, num assunto muito bonito que você estava comentando, sobre a descida, a transformação, certo? Aí, habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que se deformaram e se tornaram impuros e cheios de defeitos. Como eram habitantes puros, limpos e perfeitos, existe aí uma questão que às vezes as pessoas perguntam a gente, mas como é que pode eles terem se transformado de puros em impuros? No caso aí, você uma vez levantou um assunto também, e eu fiquei de te perguntar, tirar essa dúvida, que você fala que no livro A Cultura Racional, o Racional Superior diz que o infante quer dizer, é uma pessoa, criança, vamos dizer assim, uma pessoa imatura, não é isso? Será que não seria, então, com essa condição, nós na época, na qualidade, nós éramos ainda criança, infante, ainda imaturos, por isso nós nos deformamos? Pô? A questão do infante já é na transformação da vida, né? Mas, de qualquer forma, a sua pergunta procede em relação à situação inicial dos habitantes do mundo racional, porque alguém, por acaso, eu ouvi que um comentário que o nosso mestre, na varanda, com uma pessoa de confiança, e ele chegou a relatar para estas pessoas, com esse nível de pergunta, e disseram que essas pessoas, ele tratou uns tantos habitantes do mundo racional como se fossem crianças. Então, os habitantes do mundo racional que entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso, equivaleriam às crianças que nós temos aqui na nossa educação. A infância. Não é que eles fossem infantes, que somos hoje. Sim, nós sim, hoje lógico, somos infantes, é o nível da pessoa. A pessoa é infante, é vivente ou é habitante. Mas no mundo racional, onde uns tantos que entram, que é uma infinidade, que entram progredindo por conta própria na planície, eles têm um nível da pureza. No nível de pureza, o nível de infância. E aí vem aquela compreensão, mas o mundo racional não são puros, limpos e perfeitos? São. E tem as suas formações próprias, e cada um é formado de acordo com aquilo que é livre e puro. É puro, limpo e perfeito. E tem a grandeza. Porque não é uma coisa estagnada ou estática. Estagnado e estático é aqui, na matéria. E a gente acha que está progredindo. Aqui é que está estagnado. Lá não, lá é dinâmico. Então a pureza é dinâmica, com o diferencial de que, por ser puro, limpo e perfeito, há a sincronia, há a obediência, a regra, a pureza. Todos são puros. Não existe, o progresso não é de impureza como é aqui. Nosso progresso aqui é um progresso que vai a regresso, porque um destrói o outro. O elétrico e magnético é um destruindo o outro. Então, tudo que nós temos aqui neste mundo é um processo de destruição, que é para poder voltar.
Mas no mundo racional, nos diz o racional superior, na sua formação própria, eram infantes, sim. É porque Aqueles ele fala no primeiro volume, muitas vezes, o infante não tinha conhecimento, o infante não estava preparado. Quer dizer, vem de encontro a isso que você acabou de falar, porque eram como se fossem crianças, nós éramos crianças. infantes. Por isso nós abusamos, né? Um abusado, uma criança abusada, vamos dizer assim. Então, Exatamente. É que a gente às vezes acha que, por ser puro, limpo, perfeito, está pronto. Sempre estará pronto, mas há as grandezas, e ele fala de outras planícies que são, em grandeza, muito superiores àquela da qual nós somos derivados, aonde nós nos transformamos. E isto explica um pouco também essa coisa. Por que um puro limpo perfeito veio dar com os burros na água, né, como nós estamos aqui? Porque éramos infantes, sim, mas sempre fazendo essa ressalva do infante que nós temos hoje na matéria. Isso tudo que você acabou de falar, isso tudo você adquiriu esse conhecimento estudando os livros, os históricos do livro, certo, Porfírio? Porque acredito eu que a obra, como o Racional Superior fala, né, é o início, depois tem a complementação, tem os fascículos, tem o histórico. Porque todo esse conhecimento está dentro do histórico. O histórico é fundamental para que a gente possa entender esses mínimos detalhes. São, assim. são minúcias, mas já está nos 21 da obra, que depois, quando nós retomamos a obra, lido os históricos, nós Sim. percebemos que era isso que ele estava me falando. Mas já está de uma forma simples, para não chocar, e etc. Mas isso é um trabalho, é um esclarecimento que a gente tem sobre o livro, que só mesmo realmente quem estuda. O que é importante, que a gente precisa compreender, é isso. A infância da humanidade se deu justamente essa consequência. Tá bom? É uma inexperiência, uma infância, realmente. Porfírio, e a gente percebe também no livro que entramos por uma parte que não estava em progresso, estava ainda em estado de progresso. Então, quer dizer, tem vários progressos de pureza, então. São grandezas, o Racional Superior diz que são grandezas, que é justamente aonde todos progridem num sentido só, em harmonia e perfeição, sem degenerar. Quando houve, passou do limite, então é que a coisa começou a degenerar e deformar, e a Força Suprema veio buscar todos de volta. Então tudo foi preparado para que todos pudessem voltar, mas eram realmente crianças, por isso é que cometemos essa coisa. Só para a gente tentar traduzir esta entrada na planície, seria uma coisa do tipo assim, as crianças que estão indo para a creche já querendo fazer uma universidade. Quiseram apurar, mas não tinha condições, né? É isso que aconteceu, por isso degenerou, deformou e quebrou. Mas agora está tudo de volta. Quer saber mais? Leia o livro Universo Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, não perca tempo, conheça a cultura racional, leia o livro Universo Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção e salve.